E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para que você possa aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem o like nesse vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e, se vocês tiverem qualquer dúvida acerca do conteúdo, mande direct no Instagram ou comente aqui embaixo para entrar em contato comigo para que eu possa esclarecer essa dúvida com mais cuidado. Quero antes justificar a minha ausência nesses últimos meses, porque eu entrei num concurso para professor substituto na Universidade Federal de Santa Catarina e eu tive que, nesses últimos 6 meses, preparar muito material, como listas, atualização de aulas, provas, entre outras coisas. Então eu estive meio ausente, mas agora não se preocupe que eu vou voltar com esse canal. Não no ritmo que eu estava antes, mas pelo menos um vídeo por semana, um vídeo a cada 15 dias, de acordo com a demanda, beleza? Mas então, sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje, agora mesmo! Na aula de hoje, nós vamos começar com um novo conteúdo de escoamento variado, que são as curvas de remanso. Então, para situar, estamos em hidráulica de canais, então vamos trabalhar com escoamento variado e permanente. O que é o escoamento permanente e variado? O escoamento permanente é aquele que permanece o mesmo, não importa o tempo que tu olhe. Então, a vazão é sempre constante. E o escoamento é variado porque, apesar de ele ser o mesmo ao longo do tempo, se você observar o canal ao longo do espaço, ou seja, você observar o canal de lado, em vários pontos as seções têm características diferentes, ok? E uma das formas de acontecer essas características diferentes é através das curvas de remanso. E são essas curvas de remanso que nós vamos estudar agora. Então, hoje nós vamos verificar a formação do remanso e como classificar as curvas de remanso, beleza? Então vamos lá para ficar mais claro. Primeiramente, o que são curvas de remanso? As curvas de remanso implicam alterações na linha d'água de forma gradual devido a alterações nas características do escoamento, como largura, declavidade ou a presença de obstáculos, como barragens, degraus e comportas. Então o que acontece? O escoamento, naturalmente, ele tende ao escoamento permanente uniforme, ao EPU. E daí, quando as forças de aceleração se equivalem às forças de resistência, o escoamento fica uniforme, ou seja, com as mesmas características, que é a altura da água e velocidade. Entretanto, quando há certos obstáculos ou mudanças nas características físicas da seção, o fluxo vai se reorganizar e vai formar um pulso que vai alterar a linha d'água até que retorne ao EPU. E essa alteração na linha d'água, quando se dá de forma gradual, é considerada curva de remanso, certo? Vamos dar exemplos de curvas de remanso. Aqui está o exemplo de um escoamento variado, ok? Como vocês podem observar, caso o escoamento fique longo, aqui em azul claro, há o que? Há um escoamento permanente e uniforme. Mas quando há a presença de obstáculos como barragens, degraus ou mudanças de declividade, há alteração na linha d'água, como mostra em vermelho, que nós chamamos de curva de remanso, ok? Essa espiral aqui eu vou falar mais tarde, se chama ressalto hidráulico, que é outra alteração no perfil da linha d'água. Então vamos observar, vamos lembrar da classificação. Aqui nós temos uma declividade fraca. O que significa declividade fraca? Significa que a altura normal ela é superior à altura crítica, ou seja, a velocidade é baixa. Então aqui nós temos um trecho de declividade fraca vindo em EPU. Essa barragem vai promover uma alteração da linha d'água aqui, promovendo o que? Promovendo uma curva de remanso. Então tá alteração gradual até que ela se equilibre, ok? Depois que vem aqui, ok, tem uma declividade forte, que é a descida da barragem, e depois se altera para outro trecho de declividade fraca. Essa alteração vai promover o que? Outra curva de remanso, porque mudou a declividade, o fluxo vai se reorganizar. Depois vem um ressalto hidráulico, que vamos estudar mais tarde. Daí volta para o EPU, aqui tem uma mudança de declividade, vai promover uma curva de remanso. Aqui tem outra mudança de declividade, vai promover uma curva de remanso. E aqui tem um degrau que vai promover uma curva de remanso. A grande questão quando a gente estuda é
Essa curva de remanso vai acontecer a montante, como nesse caso, ou esse, ou a jusante do obstáculo, como por exemplo nesse caso ou nesse caso, ok? Então, quando que ela ocorre a montante e a jusante? Nós temos que pensar sempre nisso como um pulso, como uma perturbação. Então, esses obstáculos promovem uma perturbação. Então, aí a gente tem que ir lá na nossa classificação do escoamento em subcrítico, em crítico, para ver se essa perturbação vai se propagar a montante ou a jusante. É exatamente isso que a gente tem que observar. Então, aqui nós temos um remanso e um ressalto, ok? Depois eu vou explicar o que é um ressalto. E aqui tem um remanso. Agora, a grande questão que eu falei. Como se comporta a linha d'água? Então, a tendência em um canal longo é o escoamento sempre se aproximar do escoamento permanente uniforme. Então, quando o canal for longo, as forças vão se equilibrar e vai formar EPO. Então, a tendência é a lâmina d'água tender a EPO. Então, o pulso vai se propagar, mas ao longo prazo vai voltar para o EPO. Então, a lâmina d'água vai tentar sempre se aproximar da altura normal. Isso pode acontecer tanto a montante quanto a jusante. Ok? Então, nós temos que avaliar o regime a qual o escoamento se encontra e o tipo de declividade. Como assim? Então, vamos avaliar uma declividade fraca e o escoamento subcrítico. Nesse caso, a declividade é fraca, então o EPO é subcrítico e o escoamento é subcrítico. Isso pode ocorrer em dois casos, ok? Vamos considerar aqui, temos declividade fraca nos dois casos e o escoamento em ambos os casos é fluvial, ou seja, subcrítico. Por que isso acontece? A declividade é fraca porque a altura normal, ou seja, a lâmina d'água em EPU, é maior que a altura crítica, nos dois casos, e o escoamento, vamos considerar o escoamento em azul, todos os pontos estão acima da altura crítica, então o escoamento é subcrítico. Então, tanto o EPU como o escoamento estão no mesmo sentido. O que acontece? Vamos considerar o obstáculo aqui nesses pontos, mas eles podem ser em qualquer ponto da linha, tá legal? O que ocorre? O que ocorre é que, quando nós temos um obstáculo no regime subcrítico, a tendência principal é haver uma propagação do pulso para montante, ok? Por quê? Porque a velocidade do canal ela é inferior à celeridade, então vai haver uma propagação da onda montante, ok? Então a tendência é, no escoamento subcrítico, o pulso se propagar a montante. Então essa lâmina d'água, nos dois casos, vai se alterar até que chegue na altura normal. Então, independente de onde ela estiver, nesse caso a lâmina d'água vai diminuir de tamanho até chegar na altura normal, e aqui vai aumentar de tamanho até chegar na altura normal. Ok? Essa mudança gradual até chegar na altura normal se chama curva de remanso. Ok? Certo? Então tá. Mas caso o escoamento e a declividade estejam em regimes diferentes, por exemplo, a declividade é fraca, ou seja, o EPO é subcrítico, e o escoamento é supercrítico. O que acontece? Vamos pegar esse caso. Então imagine que a lâmina d'água está abaixo da altura crítica, considerando o regime, portanto, torrencial, só que o EPU está acima da altura crítica, a altura normal está acima da crítica, então nós temos um EPU subcrítico. O que vai acontecer? O escoamento em questão é supercrítico, então se nós tivermos um obstáculo, pode ser aqui, aqui embaixo, o que vai acontecer? Como é supercrítico, só se propaga as perturbações a jusante. Então a perturbação vai se propagar a jusante, então vai haver uma tendência do escoamento a jusante, ok? E ele vai tentar se aproximar da altura normal, então ele vai tentar se aproximar daqui, ok? Porém, quando ele chegar na altura crítica, o regime vai mudar para subcrítico. Então o pulso vai começar a se propagar para jusante. Então ele vai fazer como uma espécie assim, ó. Ele vai tentar voltar, só que naturalmente a água não vai voltar dessa forma. Ela não vai formar uma variação gradual. Então essa forma de voltar forma o que nós chamamos de ressalto hidráulico. Okay? Então vai formar uma zona de turbulência onde a água vai tentar voltar para chegar na altura normal, mas ela não vai conseguir fazer isso de forma gradual, ok? Então há a formação de um ressalto hidráulico após a curva de remanso. E esse ressalto hidráulico é uma zona de alta turbulência, que é aquelas espumas, por exemplo, quando cai numa barragem, entre outras coisas. Tá legal? Então isso é o ressalto hidráulico que eu citei anteriormente, tudo certo? Agora vamos prosseguir.
Caso haja uma declividade forte, ou seja, um EPU supercrítico e um regime supercrítico. Então, tanto a linha d'água quanto o EPU estão nos mesmos regimes. Então vai acontecer de forma análoga aos casos anteriores, ao caso onde a declividade é fraca e o regime é supercrítico, mas ao contrário. Por quê? No regime supercrítico, a propagação se dá a jusante. Então, supondo dois regimes torrenciais aqui, ou seja, a lâmina d'água está abaixo da altura crítica, o EPU também é supercrítico, porque a altura normal está abaixo da crítica. Então, o que vai acontecer? Supondo obstáculos aqui, pode ser em qualquer ponto aqui na frente, essa propagação se dará somente para a jusante. Então, a linha d'água vai se variar gradualmente para a jusante, tentando se aproximar da altura normal. Então, vai haver um pulso que vai se aproximar da altura normal. Essa variação gradual nós chamamos de curva de remanso, como eu mostrei para vocês. Então, aqui, nesse caso, vai aumentar até chegar na altura normal, e aqui vai diminuir até chegar na altura normal, ok? Formou o remanso, não tem problema nenhum. Agora, o que acontece se a declividade for forte e o regime for subcrítico? Como assim? Então vamos supor que a gente tem uma declividade forte aqui, e aqui tem um regime subcrítico, ou seja, no regime subcrítico é fluvial, a altura está acima da lâmina crítica, porém o EPU, a altura normal, está abaixo da crítica. Então o que acontece? Supondo que aqui tem um obstáculo, por exemplo, um reservatório, ok? Então aqui é uma declividade que desemboca no reservatório, cuja lâmina d'água está aqui em cima do reservatório. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai haver um pulso para montante, porque é subcrítico. Então tem um pulso para montante que vai tentar se aproximar da altura normal. Mas ele não vai conseguir chegar à altura normal porque ele vai chegar primeiro na altura crítica. Quando o escoamento chegar na altura crítica, ele vai mudar de regime, ele vai virar supercrítico. E daí a água vai começar a fazer isso, ó, tentar ir para frente, porque o pulso vai se propagar para jusante. Mas ele não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque o escoamento não vai fazer isso daqui. Então ele vai formar uma zona de turbulência chamada ressalto hidráulico. Então, para tentar se aproximar da altura normal. Então é isso que ocorre. Então há um remanso seguido no ressalto hidráulico. Então, em resumo, quando o escoamento está no mesmo regime que o EPO, nós temos somente uma curva de remanso. Quando eles estão em regime contrário, nós temos uma curva de remanso e um ressalto hidráulico. Tudo certo? É isso então, essa é a análise qualitativa. É isso que vocês têm que pensar quando vocês estudam escoamento variado. Mas nós podemos fazer uma análise quantitativa da variação da linha d'água. E como é que ocorre isso? Para verificar se aumenta, diminui. Você pode pensar, vai se aproximar da altura normal, então eu vou ver se aumenta e diminui. Mas a gente precisa calcular, a gente precisa determinar ponto a ponto. Então vamos fazer uma análise quantitativa. Então, em uma curva de remanso, a linha d'água sofre uma variação ao longo do trecho, o trecho chamamos de x, que pode ser descrita através de uma função baseada na declividade de fundo, da declividade da linha de energia e do número de fluid. Então, nós chegamos essa equação aqui. Então, essa equação descreve a variação da linha d'água por unidade de comprimento, ou seja, ao longo do canal, em função da declividade de fundo e da declividade da linha de energia. Agora, olha que interessante. No EPU, a declividade de fundo e da linha de energias é a mesma, então esses valores vão cortar. Por isso que no EPU não há variação da linha d'água, a variação é zero. Ok? Beleza? Então tá. Então o que acontece? Vamos mudar para canais largos. Para essa equação aqui apenas para facilitar a análise, mas podemos utilizar essa daqui também. Então vamos fazer a análise da variação. A variação da linha d'água pode ser positiva, ou seja, a altura normal está subindo, pode ser negativa, que pode estar descendo, isso depende da própria linha, ok? Então a gente vai avaliar essa equação e verificar, por exemplo, o que acontece com a lâmina d'água, com a altura normal e com a altura crítica, dependendo dos seus valores, essa subtração, essa conta vai ficar positiva ou negativa, e isso vai indicar essa variação da linha d'água. Mas eu prefiro que façam a análise qualitativa, essa é só uma análise técnica, tá legal? Se a linha d'água estiver acima da altura normal, o numerador é positivo. Tudo certo? Por quê? Porque esse número aqui vai ser menor que 1. Se esse número for menor que 1, 1 menos um número menor que 1 dá um número positivo. Caso a linha d'água estiver abaixo da altura normal, esse número vai ser maior que 1 e então o número 1 menos um número maior que ele dá negativo. Agora, se a lâmina d'água for superior à altura crítica, esse valor vai dar menor que 1, então o denominador é positivo.
Agora, se a lâmina d'água for inferior à altura crítica, esse numerador vai dar negativo. Então a gente tem que fazer essa análise matemática, só para vocês entenderem. E daí a gente classifica as curvas de acordo com o perfil, que a gente chama de classe M, S, C, H e A. Classe M é declividade fraca, então a gente vai avaliar todas aquelas curvas de declividade fraca. Classe S é com declividade forte. Classe C é crítica, que eu não analisei ainda. Classe H é horizontal e A em aclive. Qual é a característica da curva de classe M? É a declividade fraca, ou seja, a altura normal é superior à crítica, aqui a altura normal é inferior à crítica, aqui é igual, aqui é infinito, porque não tem EPO no horizontal, porque tem que ter declividade, e também não tem EPO no aclive. Por quê? Porque a tendência é sempre descer. Então a variação da linha aqui pode ser positiva ou negativa, aqui positiva ou negativa, aqui só positiva, aqui positiva ou negativa, aqui positiva ou negativa, depende da situação. E nós vamos estudar isso caso a caso, então tem várias subdivisões. Então na próxima aula a gente vai estudar quando ocorre a curva M1, quando ocorre a curva M2, quando ocorre a curva M3 e assim por diante. E depois classe S, classe C, classe H e classe A. A gente vai estudar cada uma dessas classes, aplicações, análise matemática e análise qualitativa, beleza? Então tá. Na próxima aula nós veremos as curvas Mild-Slope, ou seja, as curvas M são as curvas de declividade fraca. É isso então, gente. Então se você gostou dessa aula, não se esquece de deixar o like, comente aqui embaixo as dúvidas e até a próxima, gente. Obrigado por esperar.